Lula é uma ideia e agora um plano de governo. Sim, você não ouviu errado. O homem condenado pelo maior esquema de corrupção da história é o plano de governo de Haddad. Julgado por diversos tribunais, dedurado pelos seus próprios companheiros, além de ser réu em diversos outros processos em andamento. Famoso por admitir que mente e engana seus eleitores. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Por frases homofóbicas. Pelotas é cidade polo, né? Claro. Exportadora de viado. Por adotar posturas semelhantes à de Hitler. Eles têm que saber que nós vamos fazer definitivamente uma regulação dos meios de comunicação. Uma regulação dos meios de comunicação. Avesso à intelectualidade. Nós estamos comentando aqui que estamos achando que você está citando coisas de 1930, de 1906 e tal. Você não está estudando nada? Não, eu acho que, olha... Você sente necessidade de estudar? Primeiro, eu sou muito preguiçoso. Sim. Até para ler eu sou preguiçoso, tá? Eu não gosto de ler, eu tenho preguiça de ler. E enfim, Lula é citado diversas vezes em todo o documento, sobretudo quando falam dos mais pobres. O que acontece aqui é um claro jogo de ideologia. Um dos piores ditadores que já passou por aqui chamava-se Lenin. Foi ele o grande nome da primeira fase da Revolução Soviética. Quando questionado por um repórter sobre quais as necessidades da Rússia, afirmou que o povo precisa de paz, pão, terra e trabalho. Vale lembrar que o fim desse movimento, a Revolução Soviética, trouxe um saldo de 20 milhões de mortos. Inauguraram um novo período histórico de afirmações de direitos. É com frases como essa que muitos candidatos angariam votos. Aproveitam-se do desespero de muitos para fazer jogo ideológico. A Rússia estava passando pela Primeira Guerra Mundial. Quando Lenin diz paz, ele está oferecendo uma alternativa aos desesperados que sofriam com a guerra. De igual modo, muitos grupos que se julgam minorias no Brasil buscam refúgios em discursos semelhantes. Porém, já se passaram 13 anos do governo do PT. E, ainda assim, as minorias se sentem ameaçadas. Lenin liderava um grupo chamado Bolcheviques, que era composto por operários e camponeses. Dentre as ideias desse grupo estavam a famosa reforma agrária. Basicamente, o desejo de Lenin era promover a luta de povos do campo contra os ricos. A ideia era incitar o ódio e dividir a população entre pobres e ricos. Talvez isso explique porque, ao tratar de reforma tributária, Haddad tenha dito que apenas quem vive de seu trabalho e recebe até 5 salários mínimos ficará isento do imposto de renda. Por que não diminuir o imposto de renda para todos? Por que não propor justiça na cobrança? Por que apenas os considerados pobres terão privilégio? O governo de Haddad será apenas para os pobres e não para todos os brasileiros? A situação fica ainda mais vergonhosa e trágica quando ele complementa a sentença. Os termos andar de cima e super ricos deixam claro que não há aqui intenção alguma de dar suporte econômico a ninguém. A ideia é claramente de incitar o ódio e dividir a população. Não querem ajudar o povo, querem colocar o povo em um ringue e fazê-los brigá-los pelos seus próprios interesses. Quando divide alguém como pobre por receber menos que 5 salários mínimos e alguém no andar de cima como super rico, isso é dividir a população. Segundo plano, o Brasil será recolocado no mapa da fome por causa de Temer. Ou seja, depois de 13 anos de PT, o motivo das pessoas estarem passando fome é pouco menos de 2 anos de outro governo que era até pouco tempo aliado do PT. Nessa parte é importante observar que não há exatamente nada proposto para resolver o problema. Todo o texto, do começo ao fim, baseia-se apenas em 2 coisas. A primeira é a exaltação de Lula
Lula e suas políticas. E a segunda é promover a aversão ao governo Temer, como se o PT fosse uma espécie de anjinho ou uma pessoa muito boa. Mas Temer atrapalhou os seus planos de fazer o bem e, claro, Temer é uma espécie de diabinho nessa história. Tal como durante a Primeira Guerra na Rússia, o povo passa por uma grave crise no mercado de trabalho. Lenin aparece como o Jesus dos pobres, o Salvador, ou melhor, o pai dos pobres. Isso acontece quando ele determina como lema da revolução o elemento do trabalho. Mas, claro, não era o trabalho dos ricos, mas o trabalho dos pobres, minorias e oprimidos. Talvez isso explique o Programa Emergencial de Emprego, a ampliação do uso do Cadastro Único e a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O governo de Haddad enfrentará o encarceramento em massa, sobretudo da juventude negra e da periferia. Nós vamos promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos, que é hoje o maior contingente de prisioneiros. O Brasil tem uma marca de 60 mil homicídios por ano. Isso representa 30 vezes mais a taxa de assassinatos em toda a Europa. Em 2017, foram quase 60 mil estupros, uma taxa de assalto absurda. O Brasil é um dos piores países para se viver no mundo. E o que vamos fazer para resolver esse problema? Haddad tem a solução. Espalharemos pelas ruas de todo o país ladrões, estupradores, homicidas e traficantes. Enfim, terra. Os coitados e oprimidos sempre são os pobres do campo. Os malvados, perversos e malditos são os ricos, os donos do campo. Ao afirmar que o governo Haddad colocará a reforma agrária no centro da agenda pública nacional, o plano está trazendo a imagem dele como um salvador, tão salvador quanto foi Lenin. Por fim, podemos fazer uma visão geral deste plano. Acerca da segurança, Haddad irá iluminar as ruas com iluminação LED para combater ladrões, assassinos e estupradores. Com iluminação LED. Sim, LEDs. Para a justiça, Haddad quer reformular e diminuir os poderes e a autonomia do Ministério Público. Para a imprensa, ele estabeleceu o controle das mídias e criar uma imprensa apenas para divulgar os interesses do governo. Uma regulação dos meios de comunicação, uma regulação dos meios de comunicação. No agronegócio, ele quer evitar a ampliação de grandes latifúndios e distribuir as terras dos proprietários. E para os impostos, irá criar impostos sobre a exportação, sobre os lucros e dividendos e aumentar os impostos para os grandes proprietários de terra. A apologia ao fim do mundo sempre foi presente no cenário político brasileiro. É algo parecido com uma histeria coletiva. É gerada por fatores como imaturidade, ignorância e a desinformação. Com o real perigo de Bolsonaro ser eleito, mais do que nunca observamos esse fenômeno. A última vez que o vimos foi com a eleição de Donald Trump. Todo mundo saiu dizendo que ele iria construir um muro, instalar uma ditadura, matar gays, negros e iniciar a Terceira Guerra Mundial. Bem, a realidade foi um pouco diferente disso. Acontece que foi iniciada uma histeria com o resultado do segundo turno das eleições de 2018. Agora, gente, é meio que salve-se quem puder. É questão de sobrevivência. O futuro Hitler, se acontecer uma ditadura, não tem como sair dela. Vocês entenderam a gravidade do negócio? A gente vai ficar refém do próprio medo e a nossa liberdade vai embora. Bolsonaro não vai matar ninguém. Não vai dar um golpe. Jamais eu posso admitir uma nova Constituição. Se estamos disputando as eleições, é porque nós acreditamos no voto popular. E seremos
escravos da nossa Constituição. O presidente jamais autorizaria qualquer coisa nesse sentido. Não vai acabar com o Bolsa Família. Nós não pretendemos acabar com o Bolsa Família. Muito pelo contrário. Devemos combater as fraudes para que aqueles que realmente precisam possam ter um dinheiro um pouco maior. E aí você deve estar se perguntando por que eu estou falando disso. É que quase ninguém entende o que significa e quais os efeitos da apologia ao fim do mundo. Porém, há alguém nessa história que entende perfeitamente os seus efeitos e o que isso significa. Este é Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o que Bolsonaro tem a ver com isso? É simples. Se convencermos os eleitores de que ele é fascista, racista, machista, homofóbico, ditador, o resto será fácil de fazer acontecer. Quando a grande mídia, os ativistas políticos e os partidários convencerem todos de que Bolsonaro é tudo aquilo, basta fagulhas para que a histeria comece. Sendo o Brasil um país tão atrasado, dividido social e politicamente e principalmente alienado, é muito fácil acender essas fagulhas em qualquer lugar. Depois que todos estiverem com medo, basta que nós escrevamos o plano certo. O plano de governo de Haddad é milimetricamente calculado contra o seu adversário. Arrisco-me a dizer que o único adversário, que é Bolsonaro. Cada linha desse documento foi pensado para servir de arma contra o seu inimigo. Se Bolsonaro é machista, promoveremos políticas para as mulheres. Se Bolsonaro é racista, se ele é homofóbico, se ele é ditador, se ele é autoritário, se ele é contra o Bolsa Família, se ele vai matar os opositores, se ele é nazista. Enfim, juntamos crise econômica, social e financeira, fake news e a instabilidade política. O resultado é um homem com figura de herói. Ele vem para nos salvar de todo o perigo que ele mesmo criou, tirar o país da crise econômica que ele nos colocou, acabar com a guerra cultural e ideológica que ele mesmo fomentou, sanar os males políticos da corrupção que ele mesmo praticou, supostamente salvar o país da destruição que ele mesmo gerou.